Você vê, né, que surgiu um novo momento nessa investigação, que é com relação a esse resultado, né, desse exame feito pelo Instituto Médico Legal, pelos peritos, que mostra, laudo que mostra, aponta como tudo aconteceu na cena do crime, né, Lombardi? Bruno, é um laudo preliminar, não é um laudo conclusivo ainda. O laudo conclusivo deve ficar pronto no máximo mais 5 dias. Indica que a Vitória foi esganada por trás. A pessoa pegou a Vitória por trás e esganou por trás. Por que isso? Porque, apesar da decomposição do corpo, os peritos conseguiram verificar as marcas de esganadura que seria por trás, na parte do ombro esquerdo. Quer dizer, possivelmente a pessoa pegou por trás a menina e esganou a menina. A parte que fica em contato com o solo demora mais para se decompor ou é ao contrário? Não. Pelo menos foi o que o perito me disse, ficou muito tempo, uma semana quase. A decomposição é grande, mas de qualquer forma... A parte que fica exposta decompõe mais rápido. Muito mais rápido. O que fica em contato com o solo decompõe menos. Isso, a menina estava de bruços, inclusive. Ou seja, então encontraram no pescoço essas marcas. Isso. Mostra aqui para mim, fazendo favor, Renato Lombardi, não sei se você me permite. Exatamente. Mas teria acontecido da seguinte forma. Segundo os peritos. Vitória, o criminoso. O criminoso chega, não assim diretamente, meio de lado, né? Nessa posição. E segura o pescoço da Vitória com as mãos. Até que ela desfalecesse. Desse jeito. Exatamente isso. Exatamente assim. E a parte da frente em contato com o chão, com a terra. Com a terra. A parte de trás não, onde teve a maior decomposição, mais rápida. Ela foi encontrada de bruços, exatamente. Muita gente pode perguntar, mas como é que o perito chega a essa conclusão? Os estudos todos genéticos indicam, né, que é por isso que tem mais uns dias ainda para concluir o laudo. Mas o laudo, o perito chegou à conclusão, porque existe foi feita uma reunião entre os peritos que fizeram o levantamento do local do corpo e os médicos legistas que fizeram a necropsia no Instituto Médico Legal. E a conclusão é esta. E você tem também uma certa quantidade de terra, né, na parte que fica em contato com o solo. Isso, exatamente. Isso também ajuda, né, Renato Lombardi? Exatamente. Por isso que eles recolheram terra, inclusive, no local, no dia. Não só para fazer o comparativo com o solado, mas também com o próprio corpo. Doutora Eliane Passarelli, procuradora de Justiça, me divide a tela com ela, fazendo favor. Doutora, muito bom dia. Muito obrigado de coração, mais uma vez, pela senhora estar aqui com a gente, pela senhora estar aqui com a gente na manhã de hoje. Agora, saindo, né, esse laudo preliminar, o que isso pode mudar na investigação? A senhora que acompanha diversos casos, isso muda alguma coisa? Isso mantém o mesmo ritmo? Como fica essa investigação a partir de agora, doutora? Não, pode mudar. Inclusive, nós poderemos saber se quem cometeu o crime é uma pessoa, é um homem, é uma mulher, depende da força, porque foi mão, né? Esganadura é com mão. Então, nós podemos mudar, assim, radicalmente o rumo da história. Isso tenha certeza. Doutora, muito obrigado, tá? Daqui a pouco a gente volta a falar com a senhora, tá? Renato Lombardi, tem um ponto que o João Hélio tá me passando aqui e a gente tem que citar. Ela morre, ela some na sexta-feira, dia 8, né? Ela é assassinada nessa própria sexta-feira, né? Sim. 8 dias depois, ela é encontrada, ou seja, uma semana sexta, no sábado ela é encontrada. Isso. Agora, tem câmeras de segurança na região que trabalham, né, com um prazo de 24 horas de armazenamento, 48 horas, então você tem uma semana, então vai depender muito, né, do sistema que o cara tem. Agora, se tem câmeras que trabalham com poucas horas de gravação, essas horas foram apagadas automaticamente. Muitas delas sim, porque se sobrepõem, acaba gravando em cima de outras imagens, né? Por isso que tem 300 horas de gravações e a polícia está melhorando, inclusive, muitas das imagens, elas são de baixa resolução. Então tem um equipamento do Departamento de Homicídios que está melhorando isso. Por quê? Porque a polícia quer saber exatamente os carros que passaram, que tipo de carro que passaram, para poder juntar, para saber onde foi levado. Agora, um outro detalhe importante que ontem um perito estava discutindo, numa discussão de peritos, está dizendo o seguinte: essa garota foi levada quando? No começo, dizia que ela teria sido levada no mesmo, foi arrebatada e levada para o local. E aí existe uma discussão entre os médicos e os peritos para saber se ela teria ficado mais tempo fora, em algum outro lugar, onde teve as mãos amarradas, as pernas amarradas, e foi arrastada para dentro da clareira. Isso ainda, por isso que eles verificaram os arbustos, verificaram a terra, só que é muito falho. Essa conclusão ela não é correta, por quê? Porque muita gente pisou, muita gente entrou quando o corpo foi encontrado. Peraí, então há uma discussão seguinte. Ela some às 2 da tarde, pode ser que ela tenha sido levada na sequência, né, para o local, ou pode ser que ela tenha sido mantida em algum lugar, alguma casa, quarto,
por algum tempo e depois à noite terem levado o corpo dela ou ela com vida e matado ela naquele local? Essa é uma discussão que está sendo feita. Essa é uma discussão, exatamente. Não tem a conclusão legal ainda. Não tem. Aí, levar para onde? Para que lugar? O correto seria mais exatamente como na primeira hipótese. Arrebatou, levou, matou e foi embora, largou o corpo. Agora você tem uma outra questão que é com relação a esses cadastros do Patins, não tem? Sim. Já você responde. Antes, a doutora Eliana está aí? A doutora Eliana Passarelli? Ela está posicionada? Ela consegue falar comigo? Ô doutora, eu volto a fazer essa pergunta para a senhora porque a gente vê, né, que um tempo muito grande já passou, do dia do sumiço, né, até encontrar nesse corpo. E não há uma conclusão com relação às pessoas envolvidas ainda, né? Quem são as pessoas envolvidas? Esse tempo que vai passando, ele atrapalha ainda mais a investigação, porque olha, só um exemplo que nós demos aqui agora, as câmeras. Tem comércio que tem todo o processo, as câmeras gravam por 24 horas, 48 horas, um tempo pequeno. Então, quanto mais tempo, menos prova a polícia consegue colher nas ruas, doutora? Sim. Em relação à prova técnica, não, porque ela é feita logo que é encontrado o corpo. Então, essa prova não se esvai, essa prova fica permanentemente e é o que conta. O que nós teremos dificuldades daqui para frente é exatamente em relação às provas testemunhais e, como você disse, né, essas provas que são móveis, elas vão se acabando, como as câmeras, as filmagens, no sentido de serem cobertas umas coisas pelas outras. E entre a data de se achar, né, a pequena garota e a data do crime, do sumiço dela, passaram-se 8 dias. Então é muita coisa realmente. Agora, obrigado, doutor. O Renato Lombardi, muitas pessoas tiveram acesso ao local onde estava o corpo. Muitas. Isso é completamente errado, então, porque isso pode mudar a cena de um crime. Porque assim, você percebe que a cidade é pequena, o número de policiais é pequeno, e não se tinha exatamente para saber quem era, porque assim, se a partir do instante que o catador de latinhas entrou e poderia dizer, não, será que essa é a menina que desapareceu? Não, ele não sabia que era a menina que desapareceu. Era um corpo lá. Quando ele foi chega um corpo, um parente, chega um vizinho. Não, aí entraram todos. Tiozinho do sorvete passando, entra para ver. Os primeiros que chegaram foram policiais militares, depois chegaram policiais civis. A perícia chegou horas depois. O correto seria o quê? Tem um corpo, isola rapidamente. Não, tanto é que o trabalho que a perícia dos peritos do DHPP estiveram dias depois, o trabalho que os peritos foram fazer lá deveria ter sido feito no dia. Mas ninguém sabia se era menina mesmo. Essa é uma situação que preservação de local é fundamental. Desde que eu me conheço por jornalista, existe uma discussão, entre aspas, entre as polícias para a preservação do local, viu, Bruno?